Se nós não entendermos o que Deus está tirando, extraindo de nós, problemas vêm para extrair algo de nós, para fazer Cristo ser formado em nós, para que eu possa praticar o fruto do Espírito. Pessoas agradáveis, eu não vou praticar paciência. Situações que eu tenho a segurança em lidar, não vai fazer eu praticar a coragem. Testes que eu vejo que eu preciso derramar mais na vida de alguém, não vou praticar a generosidade. Os problemas, eles vêm para extrair e fazer você praticar e viver pela fé. Não é por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você sabe que é certo. Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Vamos falar com Deus e agradecer o Senhor por esse dia 1º de julho. E eu creio, meu Deus, eu creio, meu Pai, que será o melhor mês das nossas vidas. Eu já começo este culto consagrando, nos primeiros minutos, o 1º dia do mês. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a planta dos teus pés, eu abençoo as suas decisões. Eu declaro que você é uma pessoa dirigida por Deus, conduzida pelo Espírito. Uma pessoa que é praticante da fidelidade, praticante do fruto do Espírito, é tomado todos os dias, todos os momentos, em todas as decisões, baseado em todas as pressões. Você toma sempre as decisões corretas, baseado em Deus, na palavra, no Espírito que reside e faz morada na sua vida. Eu consagro a sua vida. Eu declaro, meu Deus, um mês de vitórias. Eu declaro um mês de conquistas, um mês de curas, um mês de libertações, um mês, meu Deus, que o Senhor estará justificando, que o Senhor estará restituindo, que o Senhor estará restaurando a vida do nosso povo. Eu creio, meu Deus, no mês de muitos testemunhos, um mês de muitas pessoas retornando e ficando, e aqueles que estão se fortalecendo e convidando, chamando e sustentando, sendo aqueles 4 amigos que pegam o paralítico e se coloca na posição de resgatadores de paralíticos. Aqueles, meu Deus, que não vão olhar para o problema, não vão olhar para o processo, não vão olhar para a dificuldade, não vão olhar para os empecilhos, para a distância, mas vão criar uma estratégia, meu Deus, uma estratégia de pessoas inconformadas com a derrota, inconformadas com o fracasso, e serão tomadas pela coragem, irão dar os passos de fé. E como foi, meu Deus, neste testemunho, Senhor, este paralítico veio de cima para baixo. Meu Deus, foi criado um buraco no telhado e o milagre aconteceu, e que cada um de nós possamos encontrar os buracos nos telhados para se aproximar do Senhor, para se aproximar do Pai e viver, meu Deus, o melhor tempo da vida. Você e sua casa vivendo os melhores dias, os melhores meses e os melhores anos em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conduza esse trabalho, conduza esta reunião, e que nenhum de nós, Senhor, possa sair deste trabalho da mesma forma que entrou. Eu repreendo todo laço e armadilha contra o nosso povo. Todo demônio que se levantou, que está tomando mentes e corações, que está oprimindo e dividindo, que está fazendo você conjecturar, pensar em problemas. Você que está sem paz neste momento, que a sua mente está tomada por problemas, a partir de agora, que todo esse espírito que vem fazendo você perder a paz, essa vontade de colocar as mãos e não esperar no Senhor, essa incredulidade, esse ataque na sua mente, ataque na sua família, esse ataque no seu casamento, esse ataque na vida dos seus filhos, esse ataque na sua saúde, nas suas finanças, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo em nome do Senhor Jesus.
Todos esses pensamentos de derrota já caíram por terra. Todos esses planos de fracassos já caiu por terra. Você não vai dar o primeiro passo. E como nós falamos na segunda-feira, você vai soltar os remos e vai parar de lutar por aquilo que Deus está dizendo. Você não vai conseguir sozinho. Somente se eu estiver neste barco. E que nós possamos parar de lutar, parar de esconder, parar de mentir, parar de se enganar e nos posicionarmos aqui hoje. Hoje é um dia de posicionamento. É uma preparação para o maior e o melhor propósito das nossas vidas até então, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, meu Deus, derrama graça sobre o nosso povo. Derrame o favor. Derrame uma unção. Meu Deus, um azeite fresco sendo derramado do alto da cabeça à planta dos pés. Que essa pessoa, meu Deus, seja tomada por esse vinho novo, esse azeite. E que cada um, meu Pai, se levante com autoridade, com força, com coragem, com determinação e perseverança. Eu vou começar. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar e vai me dar graça para terminar o que eu comecei. Nada e nem ninguém. Problemas, situações, nem promoções. Nada vai me parar. Você vai dizer isso. Nada vai mais me parar. Eu estou estabelecendo aqui hoje. Eu estou, como Isaías 54, fincando as estacas, aprofundando as minhas raízes, como dizem Colossenses. E eu vou viver desta terra, da unção que está sobre esse ministério, a unção de mudança de vida, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu tudo posso, naquele que me fortalece. Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Por gentileza, pode colocar para mim já. Êxodo, capítulo 32, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava. A palavra demorava é muito subjetivo. Porque se a gente quer algo grande, algo de qualidade, não é rápido, não adianta. Eu posso dar um exemplo que eu já dei várias vezes aqui. O sabor de uma massa, né, de uma boa farinha, ovos, a preparação, toda a construção de um bom macarrão é algo demorado, em comparação ao miojo. É ou não é, pessoal? Não tem como comparar. Você não tem como, tem coisas que não andam juntas. Tem coisas que demoram. Tem coisas que existe um processo. O povo, ao ver, porque esse é o problema de muitas pessoas, estão usando aquilo que não é para usar, porque se você viver por aquilo que você vê somente, você será como Tomé. Eu só vou ver se eu enxergar, se eu vou crer se eu enxergar, se eu tocar, se realmente for verdadeiro isso. E Jesus mostrou. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Você não tem que ver, porque tem coisas que você não vai ver mesmo. Eu lembro, quando eu fui ali no Jardim do Túmulo, no início do mês, né? Ali tinha... Não, acho que sim, acho que foi lá mesmo. Tinha muitas oliveiras que ali... Eles falam que tem 1.000, 2.000 anos, oliveiras muito antigas. E um dos especialistas, tem pessoas lá, cientistas, estavam lá naquele dia, e eles falaram, olha, tem galhos muito novos,
na parte de cima. Eu falei, como galhos, né, vamos colocar novos, entre aspas, né, 800 anos, 500 anos. Ele falou assim, olha, o que nós cremos é que por muitas décadas, até séculos, não era visto aquela oliveira. Ela estava nascendo, crescendo, onde ninguém via. Era debaixo da terra. E são construções sólidas. São construções sólidas. Tanto que isso, até no bambu, né, eles falam isso também, que existe uma construção que nós não estamos vendo. E ali, da mesma forma que aquele povo já havia visto a operação de Deus no Egito, era o mesmo Deus. Era o mesmo Deus, não havia mudado em nada. Deus que trabalha no processo. E tem pessoas que não conseguem esperar coisas simples, coisas pequenas. Quando eu falo isso, não é que é pequeno a sua vitória, mas para Deus é. Porque Deus está trabalhando algo maior dentro de você. E as pessoas ficam olhando somente aquilo que é material, aquilo que é visível, em cima de vontades e desejos que não é a vontade e o desejo principal de Deus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o Senhor não fala o que vai ser acrescentado, mas para você, Ele sabe o que você precisa, mas para Ele o que é importante, Ele dá nome, E aqui Ele tem o nome, pode colocar para mim? Então, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A própria frase é uma frase contraditória. O próprio versículo. Esse Moisés que nos tirou da escravidão. Esse Moisés que nos tirou da doença. Esse Moisés que cortou o ciclo de escravos de escravo. É esse Moisés. É uma muito contraditória, né? É algo muito interessante em ver. O que a impaciência faz externar a ingratidão. Porque esse Moisés é que estava aguentando esse povo. Esse Moisés é que estava suportando esse povo. Esse Moisés, como o próprio Jetro diz, você está se matando, cara. Você está se matando. Versículo 2. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Continua. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria. Dando-lhe a forma de um bezerro, então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Esse versículo 4 fala muito. Deus, Ele despojou o ouro dos egípcios e favoreceu o povo. Lembra, ouro, quando nós falamos de ouro, nós falamos de justiça. E riqueza, ela só é bem utilizada, dinheiro é para fazer justiça. Ouro fala de justiça. E Deus estava fazendo justiça com aquele povo, mas por causa da sua impaciência, da sua ansiedade, da sua ingratidão, eles decidiram pegar aquele ouro para fazer injustiça. Pode observar, as pessoas ficam procurando ídolos. E o líder que não é líder, sempre haverá um líder que vai te levar de volta para o Egito. Sempre vai ter um líder que vai levar você à escravidão. Eu lembro, acho que, se eu não estou enganado, foi nessa segunda-feira, ainda que no programa dos Valentes, com o bispo
bispo Murilo e o bispo Anderson, às 18 horas, eles estavam falando que uma pessoa, né, acreditou que dizimar e ofertar, porque ouviu alguma coisa, estava errado, e começou a ouvir aquelas historinhas, né, aquela historinha para boi dormir, né, como minha avó dizia, acreditando que se eu parar de dizimar e ofertar, está tudo certo, né, porque é no tempo da velha aliança, não vai ter problema nenhum, né? E eu sempre falo para as pessoas, a melhor coisa que você faz é faça um teste. Nós temos que testar. Porque se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, não é verdade? Muitas pessoas não querem te ouvir, as pessoas querem testar. E hoje está o mundo do teste. Todo mundo quer testar, quer realmente pagar para ver realmente se é verdade. Por quê? Quando tudo importa, nada significa. Então, se tem tantas informações nas redes sociais e você decide ouvir todas as informações, para você não está entendendo nada. Eu falava ainda, numa visita que eu fiz, eu falava isso, a pessoa ouvia todo mundo. Eu falava, você está tendo mais clareza ou você está tendo mais obscuridade? Você está entrando mais para a luz ou para as trevas? Bispo, eu estou mais para as trevas, porque eu não estou entendendo nada, porque uma coisa eu ouço a bispo, outra eu ouço aqui outra pessoa, outra, eu falei por isso. Você sempre vai ouvir aquilo que sua alma, os seus desejos, as suas vontades estão gritando, as suas necessidades. E essa pessoa, eles estavam falando no programa, ela pagou para ver. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, assim, esse próprio culto que a bispa deu, o culto de apoio do culto de hoje, ela disse isso. Pessoas assim que chegaram com os seus guarda-chuvinha, a bispa usou essa expressão, chegou na igreja com seu guarda-chuvinha, não tinha onde cair. Só tinha um guarda-chuvinha e um sapato já furado, né? E depois, deu um tempo, Deus abençoou tanto, que os carros dessa pessoa não comportavam a igreja, porque eram carros tão grandes que já não cabia no estacionamento da Celso, ali, de tão grande que era. No final, também decidiram que a igreja não era tão importante assim, perderam tudo. E as pessoas pegam aquilo que é tão bom, aquilo vem como símbolo de justiça, pegam líderes, você vê, pode colocar esse versículo novamente. Líderes que induzem pessoas a fazer o erro. Coloca no 3, por gentileza. Todos tiraram os brincos, coloca no 2. Coloca no 2. Tirem os brincos de ouro das suas mulheres e de seus filhos. Você vê uma escadinha. Os pais tirando os próprios brincos e induzindo os filhos a tirar os próprios brincos também. Induzindo as filhas a tirar aquilo que era para fazer justiça, para fazer injustiça, porque eles não conseguiram esperar o tempo certo. Agora vai para o 4 novamente. Eles os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com repita comigo, uma ferramenta própria. Um líder que ainda tem ferramenta de ídolos. Sabe por quê? Porque não está alinhado a Deus. Está alinhado às pessoas. E se você decidir agradar as pessoas, você nunca vai agradar a Deus. Porque uma hora elas querem, outra hora elas não querem. Uma hora elas te beijam, outra hora elas te gospem. Uma hora elas te abraçam, outra hora elas te empurram. Se você não decidir estar alinhado em Deus, você vai fazer isso. Vai usar suas ferramentas para você acalmar o povo. Mas ali você não está resolvendo. É aquela historinha de pessoas que muitas vezes estão se medicando. Se medicam para dormir, se medicam para acordar, se medicam para se manterem acordadas. Ao invés de se alinhar a uma vida saudável, disciplinada, porque é bom para você, porque é importante. Mas não, eu vou tomar um medicamento para tirar a dor de cabeça porque eu não estou dormindo direito. Eu vou encher o meu corpo de cafeína porque eu estou, ao invés de me programar, estou passando a noite me preocupando com coisas, ou com situações, ou ficar perdendo meu tempo em redes sociais.
Esse é o problema de muitas pessoas. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, oferecendo holocaustos, sacrifícios de comunhão, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Na manhã seguinte, ofereceram os holocaustos. Ofereceram os holocaustos. Ofereceram sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber. Eles geraram intimidade. Eles se assentaram. Eles ofereceram holocaustos e sacrifícios para um ídolo. E tem pessoas que estão fazendo isso, estão sacrificando, porque criaram um ídolo. Criaram um Deus mentiroso. Porque nós podemos criar deuses. Deuses que falam com você, deuses que até direcionam você, mas não é um Deus. É um Deus confuso. Porque uma hora manda você e outra hora manda você ficar. É sempre assim. O povo se assentou para comer e levantou para entregar e se entregar à farra. Poucas passagens na Bíblia revelam tão claramente essa imprudência, essa desobediência, essa impaciência como no livro de Êxodo 32. O texto não começa falando de idolatria. O texto começa falando uma única frase. Quando o povo viu que Moisés demorava. O maior problema não foi o ouro, foi a incapacidade de esperar. Nós estamos prestes a iniciar um propósito muito poderoso. O maior, um dos maiores do Ministério Mudança de Vida, é o propósito 52 dias. A quantidade de vitórias, de restaurações, de entregas e de destravamentos, de desbloqueios, de curas, de quebra de sentenças, de restaurações familiares, de pessoas se levantando, Deus levantando pessoas do pó, colocando assentado entre príncipes, Deus tirando pessoas que estão por cauda e colocando por cabeça. Mas as pessoas não querem esperar. As pessoas não querem pagar o preço. As pessoas não estão conseguindo perseverar. Eu ainda fazendo ontem a reunião com os líderes do Ponto de Luz, eu usei essa frase para as pessoas, para os líderes. Você não vai chamar essa pessoa para vir fazer um propósito, você vai chamar essa pessoa para vir tirar a vergonha da sua casa, para tirar a humilhação, porque foi assim que Neemias fez. Eu não vou te chamar aqui para pegar tijolo. Eu não estou te chamando para pegar cimento, muito menos pegar enxada. Não que eu não precise, né? Se alguém puder, eu estou no corredor, está precisando aqui. Mas eu estou te chamando para tirar a vergonha, para tirar a humilhação, para tirar a miséria da sua casa, para arrancar a divisão da sua família, para consertar o seu casamento. Quando o povo viu que Moisés demorava, o problema ali não foi mais o ouro. Foi a incapacidade de esperar. O bezerro foi apenas a consequência de um coração que perdeu a confiança no tempo de Deus. E quando nós entendemos o tempo de Deus, nós confiamos em Deus e nós sabemos que o tempo dele é melhor do que o meu. O meu relógio não está alinhado ao relógio dele. Não adianta, pessoal. Deus não está no seu tempo, nós estamos no tempo dele. Deus não está na minha hora, eu estou na hora dele. Essa é uma das maiores estratégias do inimigo, convencer as pessoas de que Deus está demorando, quanto na verdade, Deus está, repita comigo, trabalhando. Moisés estava no monte há 40 dias e o povo não conseguia vê-lo. Por quê? Porque o fato de não enxergar não significa que Deus está parado. No alto do monte, Deus ali estava entregando as tábuas. No alto do monte, Deus estava entregando para Moisés a instrução para o tabernáculo.
No alto do monte, Deus estava entregando os detalhes do sacerdócio, os princípios para uma nação santa, enquanto o povo dizia, nada está acontecendo, para que eu vou ficar aqui? É melhor voltar. Tem pessoas que não conseguem viver um tempo de paz, sempre está procurando alguma contenda. São viciados em conflitos, viciados em contendas. O céu estava trabalhando intensamente, mas o povo não estava vendo. Você sabe que uma das coisas que, quando eu entendi, eu comecei a agradecer por cada espera, por cada tempo na minha vida, por causa da falta, muitas vezes uma falta de resultado imediato, é que Deus tem o melhor para mim. E o fato de eu confiar nele e dormir em paz, Deus ama isso. Deus ama quando nós mesmo, no meio de uma tempestade, nós estamos descansando como Jesus na proa. Muitas vezes, quando parece que Deus não está fazendo nada, Ele está realizando uma obra profunda. E se a nossa visão, se nossa visão for bem trabalhada, como nós pegamos as faces, eu falei na semana passada sobre as faces de Cristo, que é leão, o boi, a águia, a face do homem. Se nós não tivermos uma visão, nós estaremos vivendo uma vida limitada. Deus trabalha a partir do alto do monte. O texto diz, o povo viu que Moisés demorava. A pergunta é, Moisés estava realmente atrasado? Repita comigo, não. Moisés estava no tempo certo. Porque Moisés não estava acelerando Deus. Para nós é papum, vai lá, joga, assina e está tudo certo. Não, mas para Deus não funciona assim. 40 dias foram necessários. 40 dias. É a mesma pergunta que nós fazemos. Deus não podia ter feito o mundo e tudo que o mundo possui no primeiro dia? É claro que sim. Mas para Deus tem um propósito em cada dia. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus disciplinado. Porque tudo que é bom vem de Deus. E o problema aqui não era a demora, era a ansiedade do povo. Quando isso acontece, passamos a interpretar o tempo de Deus como um abandono, como esquecimento. Deus não está me ouvindo, talvez essa igreja não tenha unção, talvez essa palavra não está vindo diretamente para mim. Tem alguma coisa errada aqui, mas nós não apontamos para mim. Nós não estamos apontando para nós mesmos. Agora mesmo, achei muito interessante o que aconteceu. O João chegou todo nervoso na sala, mas assim, cuspindo fogo. Porque ele estava aqui lavando e o Davi começou a jogar mangueira na perna dele, jogar água na perna dele. Eu falei, olha aqui, eu estou todo molhado. Eu falei, amor, mas você não está lavando? Não, mas eu estou todo molhado, porque você não vai fazer nada, porque olha o que ele está fazendo comigo. Eu falei assim, calma, vamos acalmar. Porque é maravilhoso isso. O Davi, ele está externando uma impaciência. Algo que você, obviamente que eu vou lidar com Davi, porque não podia ter feito isso, mas, olha que maravilhoso. Você está nervoso e nós podemos trabalhar algo aqui muito importante. Uma situação está tirando de um propósito grande. Você estava lá, limpando a igreja, cuidando da casa do seu pai, do nosso pai, e agora você está aqui, todo nervoso, irritado, mas quem está lá? É o Davi. O Davi continua lá. Sabe por quê? Porque não é o problema, mas como nós lidamos com o problema. Eu falei assim, amor, presta atenção, acalma, e agora é o momento de praticar paciência. O momento de você, não, mas está errado, você não vai fazer nada. A mamãe também não fez nada, agora você também não faz. Opa, falei, calma, segura aí. Calma que se agora o problema maior está sendo você. Você percebe agora, com uma atitude descontrolada e desequilibrada, agora o Davi ficou menor do que você. Deixa eu mostrar uma coisa para você, amor. Quando Davi ele foi para o acampamento servir ao pai, ele viu toda aquela situação de injustiça. E no momento que ele perguntou, né, ele viu aquela coisa totalmente incoerente, que o gigante apareceu, os israelitas correram, ele perguntou, o que vão dar? O que vão receber? Naquele momento Eliabe chegou e falou o quê? Eu conheço seu coração, eu sei que você é um presunçoso. E assim, onde você deixou? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Mexendo na identidade de Davi, tentando diminuir Davi.
tentando fazer ele perder o foco. Davi, ele falou, o que eu fiz de errado? Eu adoro esse versículo. Davi se virou para Golias. Ele se virou para o problema. O nosso problema não está dentro de casa, gente. Nosso problema está fora de casa. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades. Eu não posso olhar que dentro da minha casa está um problema. Bispo, mas eu tenho um problema dentro de casa sim, mas o que acontece de fora para dentro que você tem que lidar. Muitos estão lidando de dentro para fora. Uma situação que é algo que muitas vezes você está sendo testado, você está sendo trabalhado, ou você está tentando fazer do seu jeito. Tem pessoas que estão fazendo do seu jeito. No encontro de casais, eu falei isso e ainda falei com pessoas naquele dia. Não é A, marido, não é B, esposa, mas é C, Cristo. Não é A nem B que tem que estar certo, é C. E eu falei, João, vamos acalmar e vamos mudar essa perspectiva. E eu falei outras coisas também ali para ele. Mas a questão é, se nós não entendermos o que Deus está tirando, extraindo de nós, problemas vêm para extrair algo de nós, para fazer Cristo ser formado em nós, para que eu possa praticar o fruto do Espírito. Pessoas agradáveis, eu não vou praticar paciência. Situações que eu tenho a segurança em lidar, não vai fazer eu praticar a coragem. Testes que eu vejo que eu preciso derramar mais na vida de alguém, não vou praticar a generosidade. Os problemas, eles vêm para extrair e fazer você praticar e viver pela fé. Não é por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você sabe que é certo. O povo disse, faça-nos deuses para que vão adiante de nós. Essa frase revela algo muito profundo. Eles não deixaram de querer direção. Eles apenas trocaram a direção de Deus por a direção produzida por mãos humanas. O povo quer direção. Mas se você não direcionar o povo de maneira correta, você estará direcionando, independente de qual a liderança que você é um líder, isso eu te garanto, você é um líder, você está liderando alguma coisa. Você vai estar dando a direção de volta para o Egito. Esse é o maior perigo da impaciência. Quando deixamos de confiar em Deus e começamos a fabricar alternativas. Hoje, os bezerros de ouro podem assumir muitas formas, como, por exemplo, decisões precipitadas, relacionamentos fora da vontade de Deus, negócios movidos por ganância, ministérios sustentados pelo ego, dependência do dinheiro, da posição ou do poder. E sempre que substituímos a confiança em Deus por algo produzido por nós erguemos um ídolo. Arão representa lideranças que cedem à pressão. Quantas vezes você, marido, ou você, esposa, cedeu à pressão sabendo que você estava errado? Você estava errado de ir para um lugar, ir para uma festa, ceder a algo fora da vontade de Deus, que não faz parte do seu propósito. Eu gosto de usar aquela frase que é muito infantil, mas funciona, que é uma beleza. Jesus faria isso? É a pergunta que você tem que fazer sempre. Jesus estaria nesse lugar? Jesus estaria praticando, ou cedendo, ou realizando isso? Talvez não. Arão sabia o que era certo. Ele tinha visto as pragas no Egito. Ele atravessou o mar, ele viu a glória de Deus. Mesmo assim, ele cedeu à pressão. Tem pessoas que sabem o que é verdade, mas estão cedendo pressões, cedendo à pressão por pessoas por medo de magoar, por medo de ferir, por medo de se posicionar, por medo de confronto, por medo de conflito. Lideranças espirituais precisam entender que agradar pessoas às custas da verdade produz destruição.
Há momentos que o maior ato de amor é dizer, esperem, eu não vou fazer isso. Não. Se você for, você vai sozinho. Eu não vou. Deus ainda está falando. E tem pessoas que não estão entendendo isso. A impaciência e a pressão está gerando em você e na sua família e na sua casa grandes problemas. Foi Deus quem permitiu que os israelitas saíssem com essas riquezas. E o que deveria servir ao propósito de Deus foi desviado para um propósito contrário. Tem pessoas que estão sendo abençoadíssimas, estão enriquecendo, estão usando aquilo que Deus te deu para coisas que não é pão. Não está sustentando, não está mantendo, não está semeando. E você está ficando para trás. O problema raramente está nos recursos. Está no coração de quem decide como usá-los. Dom, influência, dinheiro e capacidade pode glorificar a Deus ou alimentar ídolos. Depois de fabricar o ídolo, depois que Arão fabricou aquele bezerro, estes são os deuses, ó Israel, que tiraram você da terra do Egito. Olha a tragédia. Eles atribuíram ao ídolo aquilo que somente Deus havia feito. Esse é o auge da cegueira espiritual. Quando a memória da graça desaparece, a idolatria ocupa o lugar. Tem pessoas que acham que é você que chegou nessa posição. Você que enriqueceu, você que é inteligente, você que é uma grande autoridade, você que é um grande profissional. Não, é você. Fui eu que fiz. Eu consegui. Foi a minha capacidade, foi a minha experiência, foi a minha influência. Foi os meus contatos, foram os meus diplomas. Quem esquece os feitos de Deus, passa a confiar em substitutos, em coisas falíveis, que você mesmo sabe que é mentira, mas as pessoas querem pagar para ver. O bezerro foi apenas a expressão externa. A idolatria começou quando o coração deixou de confiar em Deus. Muitos estão já com bezerro de ouro formado dentro, e não está entendendo. Deus está mostrando que o bezerro não começou fora, o bezerro começou dentro. Tem muitas pessoas que já estão criando ídolos na cabeça, acreditando que assim vai dar certo, e não vai, tanto que não está tendo resultado. Enquanto o povo fazia festa, Deus chamava aquilo de corrupção. O povo se levantou para festejar. O povo celebrava, o povo cantava, o povo dançava. Mas Deus disse a Moisés, o povo se corrompeu depressa. O contraste é impressionante, porque o que parecia celebração aos olhos humanos era corrupção aos olhos de Deus. Tem pessoas que estão festejando, achando que está glorificando a Deus, mas Deus está olhando e falando, você está se destruindo, você está me envergonhando, você está se corrompendo e você está sendo um péssimo exemplo para o Evangelho. O maior pecado não foi o bezerro, foi abandonar rapidamente Deus. Quando você vê no versículo 8, depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. A palavra de depressa, muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Quando você vê isso, o inimigo, o diabo, ele trabalha para celebrar decisões que deveriam ser tomadas em oração e discernimento. Você vê, eles estavam totalmente cegos, corrompidos, totalmente festejando. Sabe aquele momento que você dá tudo a sua carne e você acredita que deu certo, está dando certo e vamos continuar? No final, muitos morreram. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a revelação, o povo estava ali, lá embaixo, destruindo a sua vida. Eu penso que quantas famílias estão sendo destruídas por decisões erradas, porque você não sabe esperar, você não está sendo verdadeiro. E eu penso o seguinte,
A melhor virtude de uma pessoa é quando ela fala a verdade. Mas mais ainda é quando ela pede direção antes de confessar o que fez. Porque se nós tivermos um coração humilde, ensinável, e eu vou pedir direção, eu devo fazer. O que o Senhor acha? O que Deus pensa? O que minha liderança, a minha liderança, ela pensa sobre isso? Todos nós precisamos antecipar e ser inteligentes, porque quem antecipa governa. Eu não preciso viver coisas. Lembra que eu falei aqui? Hoje nós estamos num tempo que as pessoas querem pagar para ver. Não estão pedindo direção mais. Estão achando que vai dar certo. Mas não vai, porque a Bíblia está mostrando isso. Existem muitos exemplos de pessoas que foram impacientes e destruíram a sua vida. Um dos exemplos é Abraão e Sara. A impaciência que gerou um conflito entre nações. Deus já havia prometido um filho, mas Sara disse, já que Deus está demorando, tem um filho com Agar. Tem pessoas que não conseguem esperar. E o fato de você estar colocando nas mãos, você está gerando um conflito e não uma solução. Nasceu Ismael, surgiram conflitos entre Sara e Agar, houve divisão dentro da família, Agar foi expulsa, Ismael e Isaque cresceram separados e o sofrimento daquela decisão alcançou gerações. Outro exemplo, Esaú. A impaciência que trocou o eterno pelo imediato. Esaú voltou cansado, estava com fome, queria matar a sua fome. Tem gente que é assim, foca totalmente em matar a sua fome, esquece o propósito. Eu vou focar na proposta, eu vou ficar nas propostas e vou esquecer o propósito. Vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. A consequência, perdeu sua herança, perdeu a bênção do pai, desenvolveu um profundo ressentimento contra Jacó e sua família viveu anos de divisão. Outro exemplo, Saul. A impaciência que destruiu uma dinastia. Samuel pediu que Saul esperasse 7 dias. Saul viu o povo indo embora, entrou em desespero. Deu uma de Arão. Foi conduzido pela pressão. Ofereceu o sacrifício que não pertencia. No instante em que terminou, Samuel chegou. Apenas alguns minutos separaram Saul da obediência. Sabe aquela história que a bispa já disse? O homem que comprou aquele campo, aquela jazida de ouro, e ele foi cavando e faltava só 1 metro, e depois vendeu e encontraram toda aquela riqueza, todo aquele ouro, por causa de 1 metro. Deus rejeitou Saul, seu reino não permaneceu, seus filhos se perderam, sua família entrou em decadência, morreu tragicamente junto com seus filhos. Moisés, impaciência que custou a terra prometida. Lembra do momento que o Senhor falou, olha, primeiro você bate, depois agora você fala. Deus mandou falar com a rocha, Moisés perdeu a paciência, feriu a rocha 2 vezes, não entrou em Canaã. E aqui eu posso dar vários exemplos, como o próprio Sansão, a impaciência diante dos desejos. Ele tinha, meu desejo é isso que eu quero. Sansão vivia dominado pelos impulsos, ele queria tudo imediatamente. É isso que eu quero, é isso que eu gosto, me dá o que eu quero. Ele ignorava conselhos. Nasceu como nazireu, e olha como morreu. Seguia apenas os seus desejos, ele perdeu a sua força, ele perdeu os seus olhos, ele foi escravizado e morreu junto com seus inimigos. Roboão tinha tudo para dar certo, mas ao invés de ele ouvir os sábios que estavam ajudaram, foram conselheiros do seu pai, ele foi ouvir os jovens. Os anciões pediram calma, não aperta o povo, vamos devagar, Roboão. Ele foi ouvir, o reino foi dividido, 10 tribos abandonaram sua liderança, a família de Davi perdeu grande parte do reino, e você vê a impaciência que dividiu uma nação.
Jonas queria um desejo, queria que Deus julgasse rapidamente Nínive, mas as consequências dele foram frustradas. E assim, tem muitos exemplos, como o próprio Josué aqui, e outros que eu posso citar. Mas o exemplo de pessoas que aguardaram o Senhor, Deus, Ele foi com José, ele esperou 17 anos, e o seu sonho foi realizado. Deus, Ele foi também aqui com Moisés, Deus, Ele foi com Davi, Deus, Ele foi com tantas mulheres como a própria Ana, que a dor, ela preparou aquela dor e nasceu aquele Samuel, tanto que ela queria aquele menino. Deus está mostrando para nós vamos entrar em algo e você precisa ter o combustível certo. Você precisa ter os motivos certos. Você precisa de visão. Você não pode olhar para a quantidade de dias, mas fazer cada dia como se fosse o seu último dia, a sua última oportunidade. Porque é. Você precisa mudar a sua mente e você entrar com foco. Eu tenho um foco. E o objetivo não é quantidade, porque eu acredito nisso. Deus pode te dar e resolver os seus problemas em um dia, ou melhor, em 1 minuto. Você pode receber toda a restauração da sua vida na primeira semana, na sua segunda semana. Mas eu tenho certeza, para pessoas que não conseguem terminar o que começa, Deus, Ele espera um pouco mais para te dar. Porque Ele não vai validar uma atitude de impaciência. Ele não vai validar uma fraqueza. Ele quer pessoas perseverantes, pessoas determinadas, pessoas que doam o que doer. Eu vou estar e eu vou dar o meu melhor, porque eu só tenho essa oportunidade. Eu só tenho esta porta está sendo aberta e eu não vou desperdiçar mais nada na minha vida. O que Deus está falando no seu coração? O que Deus está mostrando para você hoje? Espere, aguarde, confie. Deus está preparando coisas grandes para nós. Aguarde, para de olhar para baixo e comece a olhar para o monte. Porque Deus está trabalhando. Deus está formando algo muito grande. Deus está mexendo em uma era. Tem muitas coisas que vão ser entregues para nós. Tem muitas bênçãos que serão despejadas, derramadas. Deus está preparando grandes milagres e grandes vitórias para cada um de nós. Deus quer restaurar toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. Eu fiz ainda um vídeo no domingo, e disse o quê? Eu não vou perguntar qual é a área da sua vida que você precisa de restauração. Mas vou perguntar para esse povo, quem já teve a sua vida restaurada nos 52 dias? E todo mundo é aquela gritaria. E eu falo mais, quem já teve a sua vida restaurada aqui nos 52 dias? Então você sabe, o mesmo Deus que te tirou na terra do Egito, o mesmo Deus que foi com você no deserto, é o mesmo Deus que vai com você para você entrar na terra prometida. Amém? Amém. Se coloque em pé, por gentileza. Graças a Deus. Nesse dia 1º de janeiro, para mim, para muitas pessoas, eu começo às vezes o mês assim. Eu falo, esse é o meu 1º dia, é o meu 1º de janeiro. Nesse dia 1º de julho, o que você vê que você precisa estabelecer? O que você tem a certeza que não vai entrar com você, que você decide, eu vou deixar no mês de junho. Eu não entro com essas atitudes, com essa mentalidade, com essa oscilação, com essa estabilidade, com essa língua pesada. Eu não vou entrar no mês de julho. Eu decido deixar no dia 30 de junho. Nesse meu 1º dia, eu estou estabelecendo algo aqui. Eu decido. Eu não serei mais uma pessoa impaciente. Eu não serei uma pessoa mais imediatista. Eu não serei mais uma pessoa ingrata. Eu não vou ficar procurando coisas fora da minha igreja, do lugar onde Deus me plantou.
de direções claras, que funciona. Você sabe que funciona. Você já tem as suas experiências. Você sabe que é muito importante isso. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, ele tem uma característica muito importante. Ele lembra os feitos, os milagres, as vitórias que Deus deu a ele. E se nós lembramos, isso é uma atitude de caráter, né? Você nunca esquece o que Deus fez na sua vida. Você nunca esquece de onde Deus te tirou. Você não esquece dos livramentos que Ele te deu. Você não esquece da vida errada que você vivia, de como estava a sua vida, desde na sua saúde, no seu emocional, nos seus relacionamentos, talvez nos seus filhos. Você não esquece, você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o que Deus fez na sua vida. E você não esquece. Você não vai mais agir com Deus de uma maneira ingrata. Não, muito pelo contrário. Você vê que Jesus ele sempre olhava para os céus e ele agradecia ao Senhor. Inclusive na oração, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse isso. Obrigado, porque sempre o Senhor responde às minhas orações. Jesus dizia isso. Deus em carne e osso nessa terra, dizendo isso. Imagina nós, se não tem essa mesma necessidade de reconhecer o que Deus faz nas nossas vidas. E mais do que isso, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Você sabe que você tem promessas que só depende de você para elas se cumprirem. Porque ela já foi liberada. Promessas que já foram liberadas. Deus já liberou essa promessa. Deus já liberou grandes promessas. E tem coisas que o tempo vai dizer daquele que perseverar. Lembra? Davi ele foi ungido perante os seus irmãos, mas demorou 13, 14, 15 anos para viver. Demorou. Deus deu sonho a José, mas demorou. Deus deu a promessa a Abraão, mas demorou. Deus falou com Noé, mas demorou demais. Mas se cumpriu. Porque Deus quer você focado, criando um relacionamento, uma amizade, um laço entre pai e filho. É isso que Ele quer. Ele não quer que você receba somente as suas necessidades e vá embora. Não, tem muitas vezes que o Senhor segura você. Pode observar. Deus segura bênçãos porque Ele não quer perder você. Porque Ele sabe, se te dá, você vai embora. Porque muitas pessoas já viveram isso. E já agiram assim. Eu recebi e fui embora. Não funciona assim. Com Deus não funciona assim. E tem pessoas que estão vendo Deus segurar bênçãos na vida porque Ele sabe que se te dá, você fica ingrato. Você vai embora. Deu tudo que eles precisavam, mas um tempinho, aquele que sofreu até hoje com ele já era esse Moisés. E agora, o bezerro, que talvez demorou algumas horas, já foi ele que tirou eles do Egito. É uma coisa de louco, parece que não é real, mas o pior é que acontece hoje também. Tem pessoas que estão falando isso. Fui eu que tirei, foi tal pessoa que me tirou, fui eu que conquistei. Eu vou voltar para a terra dos meus desejos. Tudo bem, eu era escravo, mas não era tão ruim assim. Pelo menos eu tinha peixe, eu tinha pepino, né, eu tinha alho poró, tinha umas coisinhas boas lá. Né? Mas esse é o problema. Nós não podemos olhar para o hoje. Deus está construindo e criando Cristo dentro de nós. Cristo está sendo formado dentro de nós. Cristo está sendo formado dentro de nós. E quando Cristo for formado dentro de você, você não vai ver mais como ouro, como riqueza, mas presença de Deus se torna riqueza. Você não vê mais o dinheiro, mas sim
o reino de Deus, você não vai ver mais como a comida, como Esaú, e como tantos homens já lidaram, né? Já entregaram aquilo que é grande. Não, mas você vai falar como Jesus: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É duas coisas. Eu vejo isso. Se prepare para um grande tempo. Você terá o maior e o melhor propósito dos 52 dias da sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu peço a você, chame todos. Convide todos. Pode ir lá. Pode convidar. Todo mundo sabe alguém que está sofrendo. Todo mundo sabe alguém que está gemendo. Todo mundo sabe alguém que precisa viver uma restauração, um renovo. Um renovo. Analisa comigo. Neemias não tinha um problema. Mas Neemias, ele se compadeceu. Aquilo doeu dentro dele. Neemias chorou. Neemias jejuou. Neemias orou. Neemias aguardou. Neemias se preparou. E só depois ele saiu. No momento certo ele pediu aquilo que era importante. Ele pediu o que era importante. E quando ele chegou, ele analisou toda aquela destruição. Saiu à noite, passou ali pela porta do vale, foi fazendo ali, chegando perto da porta do dragão, pegando com o seu jumentinho ali, com o negocinho lá, e depois voltou e chamou. Olha o que nós estamos vivendo. O problema não era o muro, o problema era a condição espiritual do povo. Você sabe por quê, gente? Porque eles tinham se acostumado com a vergonha. Você não pode aceitar se acostumar com a vergonha, com a humilhação, com a miséria. Não se acostume, porque isso não é bíblico. Você não pode se acostumar em não testemunhar. Você não pode se acostumar em brigar todos os dias com o seu marido, com a sua esposa. Você não pode se acostumar em se medicar. Você não pode se acostumar. Só eu vou vir só uma vez por semana porque eu não tenho dinheiro da passagem. Você não pode se acostumar sempre levar, olha, parece pequeno, tá? E nada contra quem faz, porque eu já fiz. Levar sempre para o sapateiro o mesmo sapato para trocar a sola. Vai comprar um novo. É ou não é? Tem coisas que a gente não pode mais se acostumar. Para de entrar no mercado e só procurar aquilo que é barato. Procura o que tem de qualidade. Não, Deus veio para te dar uma vida e vida com abundância. Nós nascemos para reinar em vida. Fala, eu nasci para reinar em vida. Eu nasci para reinar em vida. Fala para essa pessoa, você nasceu para reinar em vida. Vocês reinarão em vida. E você vai dizer, com a força da sua vida, e foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. É assim que você vai dizer. Foi nos 52 dias. Foi lá que tudo mudou. Eu quero que você feche seus olhos e diga ao Senhor, eu já digo, profeticamente, foi nos 52 dias o quê? E você vai dizer, isso foi restaurado. Essa área da minha vida sofreu uma restauração. O meu financeiro, a minha saúde, a minha fome por Deus, os meus filhos, o meu casamento foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Você vai declarar, porque foi nos 52 dias. Será nos 52 dias. Você vai começar e todos os dias você vai orar ao acordar. Meu Deus, me ajude a cumprir este dia, cumprir o meu propósito e não sair da onde o Senhor me plantou. Não será para sempre, mas esses 52 dias
Vai falar mais de você do que do próprio propósito e mais do que o próprio problema que você vive hoje. Porque vai mostrar a sua vontade, a sua perseverança. Eu acredito nisso. Neemias disse: vamos reconstruir, vamos tirar essa vergonha, vamos arrancar essa humilhação, vamos sair dos hospitais, vamos sair das dívidas, vamos limpar o nosso nome, vamos viver curas nos úteros da nossa vida. Eu creio. Foi nos 52 dias que toda esterilidade foi tirada, toda infertilidade foi arrancada, todo o ventre foi aberto. Mães terão seus filhos, vão gerar grandes Isaques, vão pegar o Samuel no colo. Eu acredito nisso. Foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Eu acredito nisso. Você vê isso em Neemias 3 ainda. Cada família reconstruiu uma parte do muro. Isso para mim é muito poderoso. Sabe por quê, pessoal? Só me ouça. Cada família reconstruiu uma parte do muro. Você não vai reconstruir sozinho. Você não vai mudar o mundo sozinho. Mas se você mudar a sua casa, mudar a sua mente, mudar a sua família, é mais um tijolo, é mais uma parte do muro, é mais uma porta deste muro que você vai estar ajudando, auxiliando na reconstrução. Deus está mostrando para todos nós precisamos estar unidos. Enquanto um descia, o outro levantava. Enquanto o outro caía, o outro segurava. Foi um propósito de união. Todos estavam unidos, abraçados, alinhados, motivados a uma reconstrução. E foi nos 52 dias. Ali você vê uma resistência. Você vê algo que já tinha sido estabelecido. Eu quero que você preste atenção, porque sempre acontece e não será diferente. Eu vejo que é assim que Deus trabalha e é assim que nós devemos aprender com Deus a combater. Na reconstrução, você vê que quando a gente mexe em coisas, outras coisas se levantam para tentar fazer a cada um de nós parar. Você vê que ali estava bem estabelecido Sambalate e Tobias de Gesem. Eles estavam bem estabelecidos. Ali ele dominava, eles se alegravam com a desgraça. Eles estavam lá, mas não eram de lá. Eles estavam lá, mas não eram de lá. O objetivo deles é como o diabo: eu estou lá, mas eu estou lá só para destruir. Eu estou lá só para dividir. Eu estou lá só para oprimir. E esse é um propósito de você tirar coisas da sua vida e não aceitar mais andar com esses tipos de pessoas e tirar coisas da nossa vida. Mas houve mentiras, houve ameaças. Eles falavam que iria falar para o rei que Neemias estava se declarando como rei. Estava se voltando contra o rei. Eles inventaram de tudo. Chegou num tempo, e eu digo isso a você e essas palavras, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, depois de 2, 3 semanas no início do propósito, você vai lembrar o que eu vou falar aqui. Chegou um momento que eles não dormiam mais, não trocavam, nem tomavam mais banho. E ali era uma demonstração de um nível de foco, um nível de determinação, que fazia eles esquecerem deles.
para focar somente na reconstrução, porque ali havia um propósito. E no momento que eles começaram a se abater, Neemias disse: ei, se levantem, façam isso pelos seus filhos, façam isso pela sua esposa, façam isso pelo seu marido, façam isso pelos seus amigos, façam isso pelos seus vizinhos. Ei! Não é mais você, o ponto aqui é quem depende de você. Tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que esperam em você. E todos nós podemos agir como Neemias. Deus está te colocando numa posição alta para você puxar pessoas, para você resgatar pessoas. E Neemias falou: façam isso, se motivem. Era uma pá, uma enxada na mão e uma espada na outra. Eles não dormiam. Todo mundo estava em alerta, porque era muita ameaça, era muita resistência. Mas eles foram até o final. No 5 você vê Neemias encontrando as resistências, ele encontrando a injustiça, a ganância do povo. O povo explorando o próprio povo, pegando como escravos filhos. Neemias falou: tira essa injustiça agora, eu não aceito isso. Vai entregar, vai resolver e nunca mais vai explorar o seu próprio povo. A injustiça foi tirada. Você vê em Neemias 6, só faltava encaixar as portas. E ali, você vê, o diabo, ele viu que perdeu já. E Sanbalat, Tobias e Gesem só pediu para ele descer na planície para conversar. Ó, nós queremos conversar com você. E aí vem aquela frase que nós falamos 1 milhão de vezes, e eu vou falar mais 1 milhão de vezes. Estou num grande propósito e não posso parar. Estou num grande propósito e não posso parar. Eu não vou descer aí para falar com você. O diabo não quer que você desça para o vale. Ele quer que você só dê alguns passos pelas planícies, em regiões neutras. Mas não existe neutralidade no mundo espiritual. Porque aquele que é neutro, Deus vomita. O morno, Deus vomita. Ou você é quente ou você é frio. Você não vai mais ficar nas neutralidades. Você vai começar e você vai terminar. E Deus vai te dar graça para você finalizar este propósito. E você vai dizer, juntamente com aqueles que estão ao seu lado, com toda a sua casa, toda a sua família, todos os obreiros, foi nos 52 dias que todas as áreas da minha vida foram restauradas, curadas, libertas. Eu estou vivendo uma prosperidade. Eu estou vivendo o melhor tempo no meu casamento, eu estou vivendo o melhor tempo na minha empresa, eu estou vivendo o melhor tempo na minha vida espiritual, no meu emocional, é o melhor tempo da minha vida. Eu sei e eu agradeço a Deus, porque eu consegui terminar, e a partir de hoje, tudo que eu começar eu vou terminar. Nada mais vai me parar. É uma mudança de hábito, é uma mudança de comportamento. Você está rompendo, você vai romper aquilo que talvez muitos falaram isso, talvez sua mãe, seu pai, talvez seus amigos, e até mesmo por você ter praticado isso por muito tempo, você nunca terminou aquilo que você começava. Isso foi uma coisa interessante, que isso foi uma das coisas que eu vivia a vida toda ouvindo. Você não termina o que começa. E eu decidi, eu nunca mais vou ser assim. Eu não aguento mais isso. Eu vejo ainda, por muitas ideias, por muitas coisas aparecerem ao mesmo tempo na minha cabeça, o diabo, ele quer me pegar e quer me fazer não terminar. Mas eu vou fazer as minhas estratégias. Eu vou tirar aquilo que me distrai. Eu vou colocar fone com cancelamento de ruído que tira os barulhos, os ruídos.
Eu vou trancar a minha porta, mas eu vou começar a ler e vou terminar a minha leitura. Eu vou me forçar a terminar, eu não serei um derrotado, eu não vou ficar no meio do caminho. Eu não sou Terá, que começou, mas não terminou. E só passou os anos. E só nós sabemos só que Terá viveu muito. Mas não tem nada para contar do que viveu. Não. Que viva pouco. Mas deixe um legado. Deixe um legado. Deixe um legado. Nós conhecemos Jesus com 12 anos e depois com 30. Mas o que ele fez em 3 anos mudou a história da humanidade. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Não é a quantidade de dias, mas o que você faz com esses dias. Mantenha o seu foco, porque propostas é que não faltou. Propostas é que não faltou. Mas você não vive por propostas, você vive por propósitos. E eu acredito nisso. Meu Deus, eu abençoo a vida do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, que nesse dia 1º de julho, seja o 1º de janeiro da vida dessa pessoa. Que comece agora o seu ano. Que tudo aquilo que você aguarda, Deus te entregue. Que tudo aquilo que você espera, Deus, Ele derrame sobre você e sobre a sua casa. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu declaro, você terá o maior e o melhor mês de julho da tua vida. Você terá o melhor semestre, o melhor trimestre. Você verá a glória de Deus na tua vida. Você vai dizer, foi nos 52 dias que eu glorifiquei a Deus. Eu vou terminar irreconhecível. A minha maneira de falar, as minhas obras, as minhas ações, as minhas reações, o meu DNA espiritual, eu decido ser uma pessoa irreconhecível, e vou fazer como Neemias. Eu vou trazer o maior número de pessoas para dentro da casa de meu pai. Decida agora, você e Deus. Você sabe, eu também. Você conhece alguém que está sofrendo. Você conhece alguém que está gemendo. Você conhece alguém que está na vergonha. Você conhece alguém que está na humilhação. Você conhece alguém que está na miséria. Você conhece alguém que está num leito de hospital. Você conhece mães que estão chorando. Você conhece filhos que estão perdidos. Você conhece empresários que estão fechando as suas empresas. Você conhece, você sabe. Eu quero que você faça isso. Eu vou chamar essas pessoas. Eu vou pegar hoje um propósito e eu vou levar para estas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu decido. Eu quero que você fale com Deus agora. Eu decido. Eu estou decidido. Como Neemias, eu vou levantar e vou cuidar desta nação. Eu vou cuidar e vou atrás das pessoas que precisam de ajuda. E eu decido, eu vou pegar um propósito, eu vou atrás dessa pessoa e vou entregar a ela. E o Espírito Santo vai mudar o coração dela. Presta atenção. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem fez crescer é Deus. Mas alguém plantou. E você vai plantar isso no coração dela. E eu convido a você agora, como um ato de fé, venha na frente e pega um propósito, ou 2 propósitos, ou 3 propósitos, para quem você vai trazer no domingo. Pode vir agora. Pode vir agora, porque Deus te chamou para isso. Você vai chamar essa pessoa. Você vai convidar essa pessoa, e você sabe que ela virá. Pega quantos propósitos você quer. Mas você vai trazer essa pessoa. E ela vai vir, porque o Espírito Santo vai tocar no coração dela.
o coração de pedra será quebrantado e trocado por um coração de carne. Você vai trazer. Não fique na cadeira. Eu não estou te obrigando, mas estou te obrigando. Mas eu não estou te obrigando. Mas venha e pega um propósito. Você sabe alguém está precisando. Você gostaria que alguém levasse para você. Então faça aquilo que você gostaria de receber. Em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. É isso mesmo. Pega um propósito e você vai levar para quem está precisando. Parabéns a todos. Parabéns. Você vai entregar para ela e você vai dizer, olha, foi nos 52 dias que o meu casamento, a minha empresa, a minha família, os meus negócios foram restaurados. E eu digo isso para você. Eu digo isso a você. Eu digo isso a você. A sua vida será restaurada. Porque olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Meu Deus. Eu consagro a cada propósito que foi pego agora. E eu declaro, meu Deus, que quando essa pessoa entregar para essa pessoa, o coração dela será quebrantado. O Espírito Santo vai tomar ela. E ela vai sentir um desejo incontrolável para voltar, retornar, ficar neste lugar. E eu creio que nós veremos restaurações na vida desta pessoa, porque alguém foi usado por Deus. E se você está sendo esse instrumento de evangelismo, esse instrumento de resgate, esse instrumento de vida, eu declaro que você vai receber vida na sua casa, receber prosperidade, receber abundância, receber força, e cada dia mais, Deus vai usar você para propósitos grandes, sabe por quê? Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Parece que é pouco, mas se você for fiel, você vai ver aonde Deus vai te colocar. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Eu te amo e te agradeço e peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude nesse grande dia. Hoje é um grande dia e nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a planta dos teus pés, e eu declaro aquilo que você veio buscar nesta noite. Eu declaro pela fé, você já recebeu. Receba as tuas vitórias. Veja as portas sendo abertas. Veja as curas acontecendo na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.